Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e com saúde. Hoje nós iremos fazer a correção da aula anterior. Então, turma, qual é a função da resenha? Lógico que a função da resenha é ajudar o leitor a escolher o que vai ler. E a função social é informar o leitor ouvinte. Podemos perceber o valor da resenha como gênero informativo. Então, como vimos na aula anterior, a resenha, ela tem dois tipos, né? Resenha resumo e a resenha crítica. Então, a resenha resumo, relembrando, ela trata-se de um texto informativo apenas, e a resenha crítica de um texto de informação e de opinião. Turma, e por meio dessa resenha é possível conhecer várias características da obra resenhada, podendo se considerar em sua escolha, né, a pessoa que vai ler, no caso o leitor, diferentes elementos: o autor, diretor, ano de produção, tema, duração, entre outros. Então, é importante que vocês saibam que os jornais, as revistas e os sites informativos são suporte ideal, certo? Para esse gênero. Uma vez que acabamos de falar, a função social é informar. Informar tanto para quem lê como para quem escuta. No caso dos filmes, você pode estar ouvindo, assistindo e ouvindo. No caso de quem lê revista, lê jornais, quem assiste peças de teatro, entre outros. Turma, e antes de começarmos nossa leitura do texto, vamos conversar um pouquinho sobre esse título. Por que o autor escolheu esse nome? Brincar com sentimentos significa enganar alguém, não respeitar o que a outra pessoa sente. O autor brinca com essa expressão no título, pois a animação fala dos sentimentos humanos de uma maneira divertida, mostrando que eles são importantes na vida das pessoas, tanto os sentimentos de alegria quanto os de tristeza. Bem, agora vamos dar início à leitura do gênero textual resenha, onde o título se chama Nova animação divertidamente brinca com sentimentos. Leia a crítica. Você já se mudou de casa, de cidade ou de escola? E tudo isso junto? É o que acontece com a menina Riley, a personagem da animação Divertidamente, que estreia no cinema na próxima quinta, 18. No começo do filme, a vida de Riley parece tranquila. Ela vive com os pais em Minnesota, um estado dos Estados Unidos, onde faz muito frio. Por isso, gosta de brincar de hóquei no gelo e de brincar com a neve. As coisas mudam quando a família dela vai morar em São Francisco, uma cidade grande em uma região bem mais quente. Ali tudo é novidade e quase tudo é problema. Sabe de onde nós vemos toda a história da Riley? De dentro dela. Divertidamente, mostra o que acontece no corpo dela quando ela tem emoções, sonhos, lembranças, etc. Na cabeça da Riley trabalha uma equipe de comando. Tem uma menina que cuida da alegria, outra que cuida da tristeza e também personagens responsáveis pelo medo, pelo nojo e pela raiva. A menina da alegria quer mandar na Riley para deixá-la sempre feliz. Mas quem disse que tem jeito de evitar a tristeza o tempo todo? E a raiva, então? De vez em quando, esses sentimentos também aparecem na Riley e em seus pais. O filme mostra uma equipe de comando na cabeça deles. Dica: quando acabar a história, espere mais um pouco. Você vai conhecer o que se passa dentro da cabeça de um cachorro e de um gato. Então, turma, ficaram com vontade de assistir o filme depois dessa resenha? Parece ser bem interessante, não é mesmo? Vocês costumam ler resenha de livros, filmes, para se informar antes de escolher o que vai ler ou assistir? É uma boa reflexão. Vamos pensar sobre isso. Então, turma, vamos compreender o texto agora por meio da correção. Segunda questão na página 87. Essa resenha é sobre que tipo de obra? Livro, filme ou texto teatral? É a resenha de um filme. Façam aí a correção, quem acertou, cezinho de correto. Quem não acertou, apaga e faz a correção. Terceira questão. Em quais parágrafos da resenha está o resumo do filme? Bom, se você numerou os parágrafos, ficou bem fácil, né? Do segundo ao sétimo parágrafo. Então, como é possível saber disso? Assinale a alternativa correta.
Nós temos 2 quadradinhos, onde a resposta correta está no segundo quadradinho, que diz: nesses parágrafos estão as partes mais importantes da história, as personagens principais, o conflito e o lugar onde acontece a história. Um lembrete muito interessante para facilitar nossa correção. É importante vocês saberem que a resenha apresenta dados da obra, como título, data, gênero, autor, resumo da obra, comentários gerais sobre a obra e a opinião do autor da resenha sobre a obra. Então vamos nós. Quarta questão. Qual é o nome do autor da resenha? Sérgio Risu. Se você acertou, parabéns. Quinta questão. Qual é o título da resenha? Nova animação. Divertidamente brinca com os sentimentos. Leia a crítica. Por isso é importante observar todos os pontos antes da leitura. Observação do título, enumeração dos parágrafos, cenário, os personagens, tudo que ocorre, identificação do gênero textual, para que na hora de uma correção fique bem mais tranquilo fazer. Vamos lá? Sexta questão. Qual é o título do filme resenhado? Divertidamente. Sétima questão. Qual é a data da estreia do filme? Quinta, 18. Esse filme é indicado para crianças ou para adultos? Como você chegou a essa conclusão? Resposta correta, para crianças. E como foi chegado a essa conclusão? Pelo tema da animação, né, turma? E pela maneira como o autor da resenha escreve, dirigindo-se ao público infantil. Nona questão. Releia o primeiro parágrafo da resenha. Você já se mudou de casa, ou de cidade, ou de escola? E de tudo isso junto? É o que acontece com a menina Riley e a personagem da animação Divertidamente, que estreia no cinema na próxima quinta, 18. Então, que informações estão presentes nesse trecho? Temos 3 quadradinhos, onde a resposta correta vai ser o primeiro, que diz título do filme, personagem principal, data da estreia. Não poderia ser o segundo, porque não tem o resumo. E nem o terceiro, porque não tem o resumo do filme também. Ok? Então, primeiro quadradinho é a resposta correta. Então, vamos para a página 89, para a 10ª questão. Para você, essa resenha é mais descritiva ou de opinião? Explique sua resposta. Vamos lá, turma. Façam a correção de acordo com o que vocês entenderam. Essa resenha, ela é mais descritiva. Não há nela momentos em que o autor dá a sua opinião, de maneira explícita, ou seja, de maneira clara, né? Mas, ao ler a resenha, temos a impressão de que é um bom filme. Se você fez parecido, se você escreveu parecido com essa resposta, parabéns. Se você fez completamente diferente, agora você está tendo a oportunidade de apagar e refazer sua resposta. Então, de que maneira o autor se dirige ao leitor? 2 quadradinhos. Resposta correta no primeiro, usando a linguagem informal como numa conversa. Então, turma, chegamos a mais um fim de uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui uma reflexão sobre os valores que esse filme traz em relação a como lidamos com as nossas emoções. Então, há situações que nos levam a sentir raiva, outras tristeza, outras ainda alegria. Como lidamos com essas emoções interfere no nosso bem-estar e nas nossas relações. Com que frequência você sente raiva, tristeza, medo ou alegria? Como você lida com essas emoções? Então, vamos deixar aqui a reflexão para você pensar um pouco como você trata a si mesmo, né? E como você trata o outro. E quem lembra da regra de ouro que nós lemos dentro da nossa sala de aula? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Quando você sentir raiva, tristeza, medo, você pode pensar sobre as coisas que aconteceu, ter como aprendizado e sair dessa situação mais rápido, né? Vamos cultivar a alegria dentro da gente. Assim, nós podemos também cultivar um bem-estar mais contínuo, né? Dentro de nós. Espero que vocês tenham gostado.
Então, fiquem em casa, lavem as mãos e não esqueçam de deixar os comentários embaixo, dê um joinha para que nossa aula seja cada vez melhor. Belezinha? Beijo no coração.